E aí galera, tudo bem? Vocês já ouviram falar em bomba biológica? E olha que eu não estou falando de nenhuma arma de destruição em massa e muito menos do coronavírus. Pois bem, a bomba biológica ela é um sistema importantíssimo que regula aspectos fundamentais do clima planetário e vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Espero que você acompanhe e goste. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, vinculado ao Instituto do Mar, e esse é um canal de Química Ambiental. Vem com a gente! A expressão matéria orgânica ela é utilizada em química ambiental para se referir a uma infinidade de substâncias que são estruturalmente compostas por esqueletos carbônicos. A matéria orgânica ela é o protagonista principal do sistema conhecido como bomba biológica e, como eu mencionei, realiza papel preponderante dentro do equilíbrio climático do planeta. No entanto, antes da gente chegar na bomba biológica propriamente dita, eu julgo que é necessário nós relembrarmos alguns conceitos fundamentais no que tange à matéria orgânica. A produção de matéria orgânica no planeta ocorre essencialmente pela participação de organismos autotróficos. Esses organismos estão representados nos oceanos e mares da Terra, principalmente pelo fitoplâncton, que sozinho responde pela maior parte da fotossíntese ocorrida nos oceanos, pelas macroalgas, pelas bactérias quimioautotróficas que utilizam um processo alternativo à fotossíntese para produzir compostos orgânicos e também por algumas plantas vasculares. O processo de fotossíntese, vocês lembram, CO2 e água, mediado por energia solar e dependendo da presença de nutrientes, podem ser convertidos em compostos orgânicos e oxigênio. Obviamente, como eu mencionei há pouco, no caso das bactérias quimioautotróficas, reações alternativas ocorrem para que elas sejam capazes de fixar carbono inorgânico sob a forma de compostos orgânicos. No caso da matéria orgânica, como mencionado, ela tem papel central em vários processos climáticos e no equilíbrio planetário como um todo. Entre os processos em que a matéria orgânica tem papel preponderante está, por exemplo, a influência nas propriedades químicas e físico-químicas da água do mar. Lembrando que a presença de matéria orgânica ela vai ter a capacidade não só de alterar o pH, mas também alterar a salinidade e outras propriedades que são importantes para o equilíbrio iônico, dos compostos presentes na água do mar. Ela também afeta a especiação dos metais, fazendo com que, a depender da sua presença, o número de oxidação desses metais modifiquem. Isso é importante porque uma simples mudança no número de oxidação de um metal ou de um elemento químico qualquer pode alterar fundamentalmente seu comportamento ambiental. Ela também é a base energética nutricional de todas as cadeias tróficas, todo mundo depende da matéria orgânica para viver. É a precursora dos combustíveis fósseis, ou seja, são depósitos pretéritos de matéria orgânica que sofreram processos de transformação diagenética que deram origem aos nossos recursos fósseis atualmente, e ela atua com um papel preponderante no controle global do clima do planeta. Do ponto de vista da composição, a matéria orgânica pode ser analisada pelo menos com base em 3 óticas. Pensando, por exemplo, na composição elementar, a matéria orgânica é formada por carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esses são os elementos mais abundantes, ok? Não significa que outros elementos não podem estar presentes em um nível molecular na matéria orgânica. Lembrando que, do ponto de vista elementar, o carbono sozinho representa 40 a 50% de toda a composição da matéria orgânica. E aí, nesse caso, ele é referido nas matrizes ambientais como carbono orgânico total. Lembrando que as matrizes ambientais podem conter também carbono inorgânico, como nós discutimos no vídeo sobre a acidificação dos oceanos. Vou programar de inserir um card aqui para vocês relembrarem esse vídeo. Do ponto de vista das biomoléculas, na matéria orgânica nós vamos ter os mesmos constituintes que constituem a matéria viva. Por exemplo, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas. Porém, quando a matéria orgânica entra em decomposição, ela tende a dar origem a moléculas muito mais complexas.
entre elas os ácidos úmicos, os ácidos fúlvicos e também as uminas. Esses compostos, eles são produto, portanto, da decomposição da matéria orgânica e são moléculas altamente complexas e também relativamente refratárias aos processos de degradação, como nós veremos um pouquinho mais adiante. Pensando nas dimensões, a matéria orgânica também é extremamente variável. Pensem, é um exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Uma baleia azul de 30 toneladas flutuando nas águas do Atlântico é uma gigantesca partícula de matéria orgânica. Óbvio, matéria orgânica viva, né? No entanto, se essa baleia morre e começa a sofrer processos de decomposição, o cadáver desse animal vai sofrer uma degradação progressiva até um ponto em que, eventualmente, originará uma matéria orgânica intemperizada, uma matéria orgânica dissolvida. Tá? Então, nós convencionamos, do ponto de vista das dimensões, caracterizar a matéria orgânica como matéria orgânica particulada. A expressão particulada é estabelecida de forma arbitrária, de modo que é considerado particulado tudo aquilo que tem tamanho superior a 0,45 micrômetros. Nós temos também a matéria orgânica coloidal, a MOC, né, que, embora apresente grandes dimensões, apresenta um comportamento um tanto quanto errático, então muitas vezes é difícil classificá-la precisamente. E a matéria orgânica dissolvida, que, como bem diz a definição, trata-se, portanto, de moléculas ou partículas com tamanho inferior a 0,45 micrômetros. Pensando na matéria orgânica viva, organismos como o zooplâncton e o fitoplâncton integrarão, e algumas bactérias, integrarão a matéria orgânica particulada. Ao passo que a matéria orgânica dissolvida vai ter também bactérias, microalgas e detritos, além de vírus. Lembrando, gente, que a matéria orgânica ela pode ser viva ou morta, ela pode ser já o produto da decomposição. Pensando nas técnicas experimentais e laboratoriais para conseguir trabalhar com essa matéria orgânica, basicamente os estudos se fazem coletando amostras de água do mar e filtrando ou peneirando essa água para separar a matéria orgânica que passa a partir de então a representar a matriz de interesse, a matriz de estudo. Essas separações elas podem ser feitas usando atualmente diferentes instrumentos. Por exemplo, no caso de matéria orgânica particulada, os pesquisadores costumam trabalhar com separações empregando peneiras ou mesmo filtros. Tá? No caso da matéria orgânica coloidal e dissolvida, como se tratam de moléculas ou partículas com dimensões bem menores, geralmente são empregados ultrafiltros ou mesmo peneiras e filtros moleculares, capazes de separar esses constituintes de amostras de água eventualmente coletadas. Tá? E aí, exemplificando, nós temos uma imagem que mostra para a gente um exemplo de matéria orgânica dissolvida. Nos frascos da foto, você vê um gradiente de teores de matéria orgânica dissolvida, de modo que os frascos aqui à minha direita, eles são mais claros, têm uma água mais translúcida, né? Ao passo que a coloração é mais forte nos frascos à esquerda. Tá? Isso se deve ao fato de que essa matéria orgânica ela não está sob a forma de partículas e, portanto, ela não é visível a olho nu. No entanto, em altas concentrações, ela sim é capaz de afetar a turbidez da água. Como eu havia mencionado, a matéria orgânica dissolvida quase sempre ela é produto de degradação de matéria orgânica particulada. Portanto, ela é composta por moléculas bem complexas, como ácidos úmicos, ácidos fúlvicos e uminas, e ela representa a forma mais abundante de matéria orgânica nos sistemas aquáticos. Outras características importantes da matéria orgânica dissolvida é o fato de que ela tende a se acumular nos fundos oceânicos, é resistente à biodegradação e, quando consumida, costuma ser consumida por bactérias heterotróficas. A matéria orgânica particulada, ou seja, aquela maior que 0,45 micrômetros, ela costuma ser uma mistura complexa de matéria viva e detritos que podem variar em tamanho, em forma e em reatividade. Um exemplo muito conhecido de matéria orgânica particulada é a neve marinha, que precipita de camadas mais rasas do oceano para o fundo. Esse vídeo do NOAA mostra exatamente o que eu estou querendo mencionar. Trata-se de matéria orgânica particulada, certamente originadas em camadas mais rasas do oceano, precipitando para o fundo. Cabe ressaltar
que no caso da zona fótica, essa matéria orgânica particulada ela vai ser composta sobretudo por biomassa viva. Afinal de contas, há luz e há condições que suportam diversas formas de vida. Já na zona fótica, a matéria orgânica particulada vai ser composta sobretudo por detritos, esqueletos de microalgas e pellets fecais, ou seja, matéria orgânica não viva. Pensando na origem, a matéria orgânica ela pode ser considerada autóctone, ou seja, com origem no próprio local onde ela está sendo obtida, ou alóctone. Ela pode ser originada em áreas diferentes e ter se deslocado para a área onde foi eventualmente coletada. Nesse aspecto, nos oceanos, a matéria orgânica autóctone, ela geralmente tem origem na produção primária, executada sobretudo pelo fitoplâncton e pelas macroalgas. Como eu mencionei na primeira imagem, o fitoplâncton e as macrófitas, elas respondem por mais de 90% de toda a matéria orgânica presente nos oceanos. Já a matéria orgânica alóctone, ela pode ter origem, por exemplo, em descargas atmosféricas, como chuva e deposição seca. Para quem não lembra o que é deposição seca, neve, graupel e granizo. E também através de uma carga líquida oriunda de outras áreas, como fluxos de rios ou mesmo fluxos de água subterrânea. Podem conduzir a matéria orgânica para um determinado ponto no oceano. Agora sim, pensando na bomba biológica, nós temos aí um mecanismo bastante complexo que basicamente tem o papel de fixar carbono atmosférico e depositar esse carbono nos fundos oceânicos. Esse papel ele é fundamental para o equilíbrio planetário, visto que nós sabemos que o CO2 ele é um dos principais gases do efeito estufa. Nós já vimos no vídeo sobre a acidificação dos oceanos que existe também uma bomba física para fixar carbono, que nesse caso é fixado sob a forma de carbonato de cálcio. Aqui nós vamos falar da bomba biológica, onde o principal processo de incorporação desse carbono nos oceanos vai ser a fotossíntese realizada pelos organismos fitoplanctônicos. Uma vez que esses organismos fitoplanctônicos fixam o carbono através do processo fotossintético, eles vão servir de alimento para toda uma cadeia trófica, de modo que esse carbono pode transitar para o zooplâncton e predadores pelágicos. Todos esses organismos realizam processos de respiração, os quais podem devolver e devolvem parte desse CO2 para a atmosfera. Porém, uma parte importante desses organismos eventualmente vai morrer e vai sofrer o processo de decomposição através de oxidação mediada por bactérias. Na medida em que esse processo de oxidação acontece, a matéria orgânica vai sendo gradativamente convertida de particulada em dissolvida. Em ambos os casos, ela tende a se depositar para o fundo oceânico, geralmente sob a forma de carbono orgânico. Lembrando que uma parte dessa matéria orgânica decomposta pelos micro-organismos, ela pode ser absorvida pelo fitoplâncton e por outros organismos autotróficos, visto que eles contêm nutrientes que também são essenciais para a sobrevivência desses organismos. Pois bem, após a deposição desse carbono para os fundos oceânicos, ele tende a formar grandes estoques, e aí a pergunta que fica, imagino eu, e esse carbono depositado nos fundos oceânicos, ele foi para um sumidouro? Ele nunca mais retorna? Não. Embora os sistemas de retorno desse carbono orgânico sejam menos eficientes do que os sistemas que o bombeiam para o fundo, esse carbono pode retornar à superfície através de fluxos de massas de água, como por exemplo a ressurgência, que nós discutiremos em outra aula, ou mesmo através da migração vertical de organismos que fazem parte do zooplâncton. Lembrem que é muito frequente que organismos zooplânctons com comportamento noturno migrem de zonas mais profundas do oceano para as zonas superficiais para se alimentar durante a noite. Quando ocorre essa migração maciça de organismos, na verdade nós vamos ter aqui um contrafluxo para essa bomba, onde uma grande massa de carbono, constituída na própria estrutura corporal desses organismos, pode eventualmente retornar à superfície. Do ponto de vista climático, esse processo é fundamental porque permite dar um fim, vamos dizer assim, no excesso de gás carbônico presente na
atmosfera. O mecanismo de bomba biológica, juntamente com a bomba física, com o sistema carbonato, eles têm um papel de remover a carga excessiva de gás carbônico atmosférico. No entanto, nos tempos atuais, nós vemos que esse excesso de gás carbônico na atmosfera tem excedido a capacidade dessas bombas, promovendo alterações fundamentais e indesejáveis no equilíbrio químico dos oceanos. Eu deixaria aqui a seguinte pergunta: qual a diferença, em termos proporcionais, da capacidade de bombeamento desse sistema biológico, que eu acabei de explicar, e do sistema físico, que envolve o sistema carbonato? Fica a perguntinha para reflexão. Obrigado por acompanhar o vídeo e até a próxima.